O que é essencial para a vida? Ou uma pergunta melhor ainda, qual é a essência da vida? O que é o mais importante da nossa vida? Talvez aqui várias pessoas já estejam respondendo mentalmente, ou já falando, ou começando, não, tateando, rascunhando uma resposta, ou outros já bem firmes. Não, a vida, a essência da vida é isso. E é bem possível que outra pessoa tenha falado uma coisa aqui bem diferente dessa. E como é que a gente resolve isso? Bom, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Eu quero te dar boas-vindas, bem-vindo, bem-vinda à nossa nova minissérie aqui da comunidade. Então, bem-vinda, comunidade, bem-vindos cada um aqui à minissérie Essência. Bem-vindos nossos irmãos, bem-vindos nossos amigos que estão recebendo isso. Ou você que veio até a página aqui também. Nós nos sentimos bem-vindos aí na tua casa, na tua tela. Muito obrigado aí por acompanhar, chegar até aqui. Então, nossa nova minissérie Essência, vamos falar sobre isso hoje e nos próximos domingos também. Vamos falar sobre a essência da vida, a essência da vocação. Poxa, mas eu nasci para fazer o quê? Que eu tenho? A essência da missão, a essência dos relacionamentos e nos relacionamentos, a essência da igreja, a essência da mensagem, qual que é o mais importante de se falar e se viver entre as pessoas. Vamos falar de essência nestes dias, tá? Se inscreve aí no canal se você não é inscrito, para você continuar acompanhando esses papos e a gente poder interagir mais, tá bom? Se você que também quiser comentar aí durante o vídeo alguma coisa ou depois, para que a gente também interaja e crie uma comunidade que possa conversar, mesmo que a gente discorde de alguns assuntos, mas a gente fique em paz e olhando para o principal, beleza? Então vamos lá, vamos falar de essência. O que é essência? Bom, a essência é a parte mais importante, a parte que não se pode tirar de algo. Se você tem a essência e um monte de coisa em volta, e você tirar um monte de coisa em volta, só ficar a essência, só ficar essa parte fundamental de algo, você ainda tem esse algo. Mas se você tirar isso, o que é a essência, o que constitui fundamentalmente esse algo, e deixar tudo que tinha em volta, tudo que tinha em volta não é a coisa. Por exemplo, um bolo de cenoura essencialmente precisa de cenoura. Mas aquela caldinha de chocolate em cima, gente, é gostoso demais, já estou salivando aqui. Mas se você tirar a calda de chocolate, ele ainda pode ser um bolo de cenoura. Mas se você tirar a cenoura e colocar, se for um bolo, for com coco, for com mandioca, fubá, ele não será um bolo de cenoura. A essência de um bolo de cenoura é ali, eu não sei como é que faz, olha o exemplo que eu vou dar, mas eu creio que seja cenoura, farinha de trigo, e enfim, é a cenoura e a misturinha lá para fazer o bolinho de cenoura. A essência de um avião é que aquele veículo, aquela coisa lá, tenha asas e ela seja impulsionada por motores e turbinas para num certo momento a asa levantar, né, com a velocidade X, ele levanta e alça voo. Mas, se aquele negócio tiver hélice, ficar girando, 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 até ele sair assim, né? Fica girando, isso não é mais um avião, isso é um helicóptero. Eu sei que é ridículo os exemplos que eu estou te dando, mas se você tira a hélice daquele negócio, ele não é mais um helicóptero. Se você tira a asa do avião, ele não é mais um avião. Ele vai ser um foguete, alguma coisa, mas não vai ser o avião. A essência vai falar sobre isso. O que é que se a gente tirar, não é mais. Então a gente vai falar da essência da vida. Se tirou isso, não é mais vida, qualquer outra coisa, é barulho, é ficar respirando só, é o que quer que seja. E dos outros assuntos também vai ter algo que você não pode tirar, senão não é mais a coisa, não é mais relacionamento, não é mais vocação, não é mais igreja, não é mais, entendeu? Vamos falar sobre isso. O que é o mais importante? Por que falar sobre isso? Bom, é muito importante porque a gente pode estar vivendo um monte de coisa, uma infinidade de coisas que não são apresentadas e não ser minimamente parte da essência da vida ou dos outros assuntos que a gente vai estar falando.
a gente está sendo apresentado sempre, ainda mais com a internet, um zilhão de possibilidades, e a gente pode estar agora isso, agora aquilo, e no final das contas não ter vivido a essência da vida, ok? O mundo tem olhado para os excessos do que foi vivido nos últimos 100 e poucos anos, um consumismo desenfreado, e o próprio mundo tem percebido, não dá para continuar assim. Então, o mundo já está virando a página, você está vendo que não é mais sobre ostentação para a galera. Você vê o vídeo da galera, os vídeos da galera, a pessoa pode estar falando de finanças, de carro, de plantinha, do que quer que seja, os vídeos são mais minimalistas, as pessoas estão com uma mesa lá atrás, uma luminária e um quadro. Você percebe? O próprio mundo está percebendo que não é o excesso de coisa que faz a vida valer. Bom, mas cada um vai ter uma opinião aí sobre o que é necessário. Mas o mundo já tem percebido que não é tanto barulho, não é tanta coisa. O mundo já está virando mais minimalista, falando, não precisamos de tanto excesso. Então é necessário também que a gente converse sobre isso. Mais um motivo, e o melhor motivo que eu vou te dar para a gente falar sobre essência. Bom, Deus fala com a gente de maneira bem educada, bem clara, suave, para a gente entender, com a palavra dele, com as coisas bem reveladas e falando assim, é isso, é aquilo. Mas a gente tem a tendência de fazer o que a gente quer do jeito que a gente quer. E aí Deus alerta a gente, tenta mudar, nos mostrar a essência das coisas, com toques aqui e ali, com as pessoas mais sábias, e a gente até ouve um pouquinho melhor do que só acompanhar pela palavra dele, mas a gente tem a tendência de fazer o que a gente quer. E como diz o C.S. Lewis, Deus grita ao nosso coração, ele estronda, e aí não dá para a gente fingir que a gente não escutou, quando chega a dificuldade, quando a gente passa provação, dores, tragédias, quando algo muito difícil acontece na nossa vida, a gente é forçado a ouvir a Deus, a ouvir o que Ele tem para mostrar para a gente. E aí a gente voltar para o que é essencial. Bom, estamos vivendo tempos de pandemia ainda, que são fortes dores, e é possível que muitos de nós já estejam esquecendo das dores e virando para o outro lado e esquecendo do que é o essencial. Não só a pandemia, mas muitos de nós, você já deve ter sofrido algo traumático na tua vida pessoal, na vida da tua família ou de pessoas que você ama. E aí, por causa destas coisas, a gente para e olha e fala, nossa, não faz nem sentido eu estar brigando com a minha irmã, com o meu amigo, com aquela pessoa. Agora que eu estou passando por essa dor, ou nós passando por essa dor, pense em irmãos brigando com irmãos e de repente tem a perda da mãe, do pai, e aí um olha para o outro e percebe no meio daquela dor que eles estavam brigando por algo que não era essencial. E eles podem voltar a olhar um no olho do outro. Pelo menos é o chamado de Deus para as nossas vidas, no meio de dor, no meio de coisas difíceis, a gente voltar para a essência, mesmo que se recolhendo, tirando coisas que não importa isso aqui agora, a gente voltar para a essência. Bom, vamos lá. A gente vai então acompanhar por Eclesiastes hoje alguns pontos aqui e a gente vai ver o que Deus tem para falar sobre a essência da vida. E eu vou te falar sobre 3 coisas hoje. Presta atenção, sobre que ao ver a essência da nossa vida, nós vamos ver que somos criatura. Somos criatura. Temos propósito, segunda parte aí. E 3, temos um futuro. Tá bom? São partes aí para a gente dar uma olhada, prestar atenção e deixar que coisas que são muito de excesso, que não tem muito a ver com o que Deus quer para a gente começar a cortar e prestar atenção na nossa dependência de Deus para a essência da vida, beleza? Vamos falar sobre essas 3 coisas. Somos criatura, temos propósito e temos futuro. Em Eclesiastes capítulo 1,
verso 2 diz assim: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. E aí no verso 8 ele fala assim: os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. E aí eu vou falar aqui do capítulo 3, do verso 11 também, Salomão falando assim: Deus também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. E aí ele continua no 12: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Bom, somos criatura. E como você viu ali, né, essa é uma literatura de sabedoria que Salomão, que tinha vivido tudo, ele tinha experimentado de tudo, grandes riquezas, grandes prazeres, grandes coisas, e ele chega num ponto que ele fala: que inutilidade, não dá sentido para a vida tudo isso, não faz sentido. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. A grande realidade é que quando bate a tragédia, bate o perigo, alguma coisa machuca a gente ou tem a tendência de machucar, a gente percebe que, somos criaturas. Nós fomos criados, nós não somos criadores, nós não somos Deus. Nós temos necessidades, nós somos frágeis, nós somos finitos. Nós temos necessidades, somos criaturas. Como criaturas, a gente precisa comer, beber, a gente precisa de descanso, a gente precisa tratar dessa fragilidade nossa. Deus criou a gente para depender dele e do que ele nos provê de provisão, do que ele está dando para a gente. Então, para entender a essência da vida, a gente tem que entender que somos criaturas, a gente tem fragilidade, a gente tem necessidade, a gente não é autônomo, não dá para viver num estágio de autossustentabilidade. Eu ficar aqui e vou fazendo... Não dá, eu vou fazendo fotossíntese e eu estou de boa. Não, eu tenho necessidade, você também, de várias coisas que Deus criou a gente para ter necessidade dessas coisas e ficar repondo essas coisas. Alimentação, descanso, exercício são algumas destas coisas. Tem partes emocionais e outras coisas também. Então, somos criaturas e as criaturas elas têm necessidades. Você viu como Salomão fala que os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Depois da queda, depois de ter sido separado de Deus, a gente ficou insaciável e como criatura que precisa se alimentar das coisas, a gente quer consumir qualquer coisa e a gente não para, tem sempre um passo a mais que a gente vai dar nisso. Então a gente tem que ter cuidado com isso daí, porque a gente é criatura, a gente é finito e vivendo num mundo que hoje, com a internet, com a globalização, automaticamente a gente começa a internalizar a coisa de que a gente é infinito, que a gente dá conta de ter 1000 amigos, não dá conta de ter 1000 amigos, que a gente dá conta de saber de tudo, não dá conta de saber de tudo, que a gente dá conta de se conectar com tudo o tempo todo, todo tempo, de lidar com todas as conversas lá no aplicativo de mensagem, de ver tudo que tem disponível no Netflix, não sei o que, você não dá conta de ver tudo isso, você é uma pessoa só, você tem um tempo de vida finito, você viu ali, né, Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas ele não entende direito até se conectar com Deus. Somos criaturas, temos necessidades, somos frágeis, somos finitos. Então a gente tem que se entender aqui nesse primeiro ponto para a gente entender a essência da vida. Eu não dou conta de fazer tudo, eu não dou conta de absorver tudo, eu não dou conta de viver tudo. E a vida vivida de qualquer jeito é jogar fora essa primeira verdade. Eu sou criatura, eu não vou dar conta, eu sou finito. Daqui a pouco eu morro. E quando vem as tragédias, quando vem a dureza da vida, a gente acorda para isso e a gente fala: caramba, como a vida é curta, como as coisas, como somos frágeis, como eu podia ter morrido nesse negócio, poxa, a pessoa estava aqui ontem, não está mais hoje.
Eu sou uma criatura, eu sou finito. Então a gente começa a entender a essência da vida e entender que é melhor, pensando no segundo ponto, entender o propósito do porquê eu estou aqui, para viver melhor essa vida e não gastar ela e queimar ela de qualquer jeito, e pulando de um negócio para o outro, achando que eu vou dar conta de tudo também, que eu não preciso de descanso, que, enfim, cuidado. Somos criaturas, então temos necessidades, somos frágeis, somos finitos. Isso coloca as coisas nos seus devidos lugares. Tem uma história de um pastor que estava no avião, esse avião estava com uma turbulência, ele começou uma queda e aí ele pensou, poxa, será que eu consigo em 30 segundos falar a coisa mais importante aqui para todas essas pessoas? E aí ele levantou a voz, gente, eu tenho uma mensagem para vocês. Eu e a minha esposa estamos em paz. Por quê? Por causa de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus, porque Jesus pagou o preço do nosso pecado e pôde nos reconectar a Deus. Então, aconteça o que acontecer com esse avião caindo aqui, nós sabemos onde estaremos depois. E aí, vocês decidam hoje, porque Jesus é o único caminho, Ele que nos livra dessa fragilidade, dessa vida e nos conecta, nos livra do pecado, né, e das coisas que nós estamos devendo, e nos conecta com Deus, e Ele faz em 30 segundos a mensagem mais profunda possível, e mais clara e mais essencial possível, e aí algumas pessoas olhando assim, com o olho arregalado, pessoas apreensivas, e aí quando passa a turbulência, o avião começa a voltar pro plano e ficar tudo bem, ou o comandante se explicou lá e ficou tudo bem, e as pessoas respiraram aliviadas e passou, né? Elas viram a fragilidade da vida delas ali naquele tempo, naquele momento, só que daí passou a fragilidade porque o avião já voltou a planar normal. E aí esse pastor olhou para o lado e viu pessoas que estavam há poucos segundos atrás com os olhos arregalados para a mensagem dele. Essas pessoas já, de novo, com seus tablets, com seus celulares, entrando no Netflix, jogando Candy Crush e esquecendo que eles eram frágeis e estavam prestes a morrer. A essência da vida vai nos mostrar que somos criaturas e somos frágeis. E diante disso, a gente vai ter duas alternativas de resposta. Ou a gente acorda para a vida nesses momentos de dificuldade e fala, o que eu estou fazendo com a minha vida? Ou eu viro para o lado e vou maratonar a próxima série do Netflix. Nada contra o Netflix, mas você só tem um tempo de vida aí. Você vai realmente gastar esse tempo com isso, com essas coisas? Ou eu acordo para a vida, eu acordo para a minha fragilidade, para que eu tenho... Para que eu estou vivo? Ou eu vou responder de outras formas. Não, eu vou ganhar muito dinheiro porque a vida é isso. Ou eu vou fazer isso porque eu tenho que ser feliz, eu tenho que comer, eu tenho que viver, eu tenho que... É isso aqui e viver para o próprio prazer. Ou não, Deus está te acordando e você vai responder acordando mesmo. Ou você vai responder botando o fone no ouvido e falando com medo, né? Quem faz isso na verdade está com medo e não quer encarar essa realidade, e aí bota mais uma série, vai comer mais, vai fazer mais aquilo, vai abusar mais daquela outra coisa, vai ficar fugindo da realidade. A essência da vida coloca diante dos nossos olhos que somos criaturas frágeis, finitas, que precisam de alguém para nos conectar com o infinito, como foi dito aqui, Deus também pôs no coração do homem a eternidade. Mas bom, em Eclesiastes, capítulo 6, 12, diz que, na verdade, quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias da sua vida vazia? Quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias da sua vida vazia e em que ele passa como uma sombra? É rápido, né? Quem poderá contar-lhe o que vai acontecer depois que ele partir? Depois que você morrer, alguém vai falar para você, está acontecendo isso aqui, hein? E aí é dito no capítulo 7 de Eclesiastes, verso 2, é melhor ir numa casa onde há luto do que numa casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério.
somos criatura, mas nós temos propósito de vida, e não é só um propósito lá na frente, mas hoje aqui também. E o capítulo 9 de Eclesiastes, verso 7, diz assim: portanto, vá, coma com prazer a sua comida, beba o seu vinho com prazer alegre, como Deus já se agradou do que você faz. Se você está caminhando com Deus e vivendo a sua vida de forma digna, esteja sempre vestido com roupas de festa, unja sempre a sua cabeça com óleo, é o perfume aqui da época, né? Desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias da sua vida, sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os dias sem sentido. É porque aqui é uma parte só, né? Você chega até o final da Bíblia e você vê, tem sentido. Mas se for pensar só na vida do dia a dia, é melhor trabalhar, é melhor aproveitar a vida e com alegria, não ficar guardando o especial para uma época lá na frente. Depois eu uso esse perfume, aí depois eu deixo, tem que fazer tanta coisa. Não, aproveita, vai lá, aproveita com a família, certo? Esta é a recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. As suas mãos, o que as suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Bom, somos criatura, nós temos um tempo finito, nós somos frágeis, então aproveita a vida, aproveita com gosto. Mas calma aí, porque o segundo ponto que a gente falou é que temos propósito, nós temos propósito de vida. A gente não está aqui só para carpe diem, aproveitar a vida, comer, beber e ser feliz e já era, né? Tem isso, você viu o que foi falado aqui, não é para ficar só hiper espiritualizando as coisas, falando, não, eu estou esperando pelo céu, e fica aqui assim, né? E nada faz sentido para a pessoa a não ser esperar pelo céu. Mas Deus diz, aproveita a vida, o que você tiver que fazer, faça com força, bota energia nisso aí, porque lembra, você é uma criatura, você tem um tempo contado aqui, aproveita, não fica dormindo não. Netflix, retira aí, assiste só um episódio, só, não precisa maratonar não, assiste episódio aqui, outro ali, vai balanceando o teu tempo, mas lembra que a nossa vida tem propósito, a essência da vida nos mostra que uma vida tem propósito. Bom, tínhamos propósito quando Deus nos criou, sem pecado, o nosso propósito era refletir a Deus, representar Deus no mundo. Então não é só ficar esperando coisas espirituais, flutuando não, tá? Deus já tinha propósito para a gente corporalmente, materialmente, era representar Ele no mundo. Nós tínhamos propósito antes do pecado. Depois do pecado a gente perde e cada um quer encontrar satisfação na vida com dinheiro, trabalho. Eu vou fazer, aí eu faço o projeto, o maior projeto que tal da sua área aí, né? Olha isso aqui, esse é o propósito da minha vida. E aí, se não dá certo esse projeto aí você entra em deprê? O propósito da vida é ter uma família e a família perfeita. E se acontecer alguma coisa com a tua família? Coisas acontecem, você viu, temos necessidades, somos frágeis, somos finitos, somos pecadores, pessoas fazem besteiras. Aí a família não é como você sonhou que fosse. Teu propósito estava na família. E aí teve um divórcio. Não, e aí um filho não é tão bom quanto a gente queria que fosse. Aí o pai fez tal coisa, a mãe não fez tal coisa. Aí o primo, sabe? E aí o teu propósito de vida está onde? A gente tinha o propósito perfeito antes do pecado, mas depois cada um de nós está botando propósito de vida. Eu vivo para fazer dinheiro, para ser feliz mesmo, porque eu vou fazer isso aqui, eu vou ser feliz. Lembra que isso é papo até para o descrente, para o crente, para aquele que estava na igreja, que saiu, para o que é da igreja, mas que pode estar na igreja falando, eu vivo para ser feliz e Deus tem que me fazer feliz. Em termos de quem que Ele tem que te fazer feliz? Você pode estar correndo atrás de coisas que Deus falou, não é isso, não é isso. E se você quer que isso te faça feliz, você vai viver a vida fora da essência e não vai ser feliz, porque os olhos não cansam de ver, você é insaciável, teu ouvido não cansa de ouvir. Você vai querer, e quando você tiver, você vai falar, quero mais.
Nós temos propósito. Nós tínhamos, perdemos e agora cada um está atrás do seu propósito. E Cristo redimiu tudo isso também e trazendo de novo para a gente propósito de vida. Eu vou continuar em Eclesiastes agora, capítulo 12, verso 1. E aqui a gente já terminou Eclesiastes nesse voo aqui. Eclesiastes capítulo 12, verso 1 diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis. A gente é finito e a gente é frágil. Antes que venha a coisa que nos arrebente na vida, lembra do Criador para você entender essa relação aí do Criador com a criatura. Mas você tem propósito. E aí no final do livro diz assim, capítulo 12, verso 13 diz: tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Nós temos propósito e nós temos futuro, ponto 2 e ponto 3. O propósito da nossa vida é andar diante de Deus de forma digna. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz assim, sobre o nosso propósito. Efésios capítulo 2, 8 e 9 diz assim. Eu vou ler do 6, tá? Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, favor, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é presente de Deus, não por obras, não por tanto que você fez aí para Deus te aceitar, não por isso, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós temos propósito na vida, e o propósito é o que Deus já preparou para a gente, e nos outros domingos a gente vai ver sobre isso, vocação, missão, a essência da vocação, a essência da missão, a essência da igreja. Mas a essência da vida vai falar que somos criatura, então a gente tem que entender o nosso papel de fragilidade e de necessidade do Criador. 2, de que temos propósito. A vida não é aleatória, não é pular de uma coisa para outra, de uma outra, e não são as coisas periféricas. Não é o casamento o propósito. Se você tirar o casamento, ainda sobra a essência. Se você tirar lá que você vai ganhar muito dinheiro, ainda sobra a essência. A essência é viver para Deus, para a glória de Deus. Obras que Deus preparou para a gente fazer. Então não é só lá no céu, hein? É aqui também. A gente é para viver essa vida com propósito e com o que Deus já preparou para a gente fazer. Então temos propósito. Então Deus traz de novo isso para a gente. Cristo salva o ser humano não só do pecado e do inferno, e Ele salva a gente de uma vida sem propósito, que fica aleatória, fazendo qualquer coisa ou 1000 coisas sem se preocupar com o essencial, tá bom? Ponto 3, para a gente terminar, temos futuro. A essência da vida nos diz que a gente não nasceu só para ficar respirando aqui até fazer 80, 90, 100 anos e depois ir para a terra. Você viu o que falou no final de Eclesiastes. Tema a Deus, obedeça os seus mandamentos, porque Deus vai trazer julgamento a tudo, seja o que está exposto ou o que está escondido. Deus vai julgar tudo. Há um Criador que vai julgar tudo, o bem e o mal. E aí você fala, Rafa, então, beleza, eu sou criatura, eu tenho um propósito, eu tenho que viver para a glória de Deus, e eu tenho um futuro se eu fizer tudo certo, né? Não, Eclesiastes ainda está lá atrás na Bíblia. Quando a gente corre para frente, vai vendo toda a história única e unificada, a gente vê que quem obedeceu todos os mandamentos de Deus foi Jesus. A gente acabou de ler em Efésios capítulo 5, 1, vai falar para aquele que já é salvo o que Deus fez. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Deus, Criador, nós, filhos
Amados, vivam em amor como Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de amor agradável a Deus. Cristo nos amou e se entregou por nós. Cristo foi que obedeceu tudo. Quem crê em Cristo tem um futuro eterno, vida eterna. E eu vou ler só João capítulo 3, 16 com você e a gente encerra aqui. João capítulo 3, verso 16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que crer somente em Jesus não morra para sempre, não morra, mas tenha a vida eterna. 1. Somos criatura. 2. Temos propósito, e Cristo nos dá propósito de novo. 3. Temos futuro. A essência da vida é viver representando a Deus nesse mundo, refletindo Ele, relacionando com Ele, relacionando uns com os outros, vivendo para a glória dEle, porque a gente tem um futuro com Ele. Presta atenção nas coisas que Deus falou hoje para você. Você está sendo desafiado aqui hoje a ser acordado pelas dificuldades da vida e voltar para a essência. Voltar a entender que você é uma criatura e é frágil e a qualquer momento você não está mais aqui. A qualquer momento uma pessoa que você ama muito pode não estar mais aqui. Teu mundo vai desabar? Não, porque você está sendo chamado hoje para acordar para a essência de que você depende do Criador e também é chamado para se relacionar com os outros. Você tem propósito, Deus está te chamando para um propósito de vida, não viver aleatoriamente ou não fazer das coisas em volta o essencial. O essencial não é o ganhar dinheiro, o essencial não é a família perfeita, o essencial não é as pessoas te respeitarem por você ter... O essencial não é nada. Deus tem um propósito para você. Está na hora de você voltar para a essência, se você já se desviou disso. E lembrar que quem crê em Jesus tem um futuro e um futuro eterno. E quem não crê vai ter que lidar com as consequências diante de Deus naquele dia. Essência. Deus nos chama de novo para reconhecer, ou talvez para você, conhecer a essência da vida. Que tal aceitar isso hoje? Ou que tal voltar para a essência da vida hoje? Vamos continuar esses papos nos outros dias? Vamos lá. Pai, nós agradecemos por esse tempo, pelo que o Senhor falou conosco. Obrigado por acordar a nossa mente e coração para a essência da vida. Obrigado porque o Senhor usa até momentos bem difíceis para fazer isso. E isso é um sinal de amor que o Senhor tem por nós. Não deixa que a gente fique dormindo, não deixa que a gente vire para o outro lado, bote o fone no ouvido e vai maratonar mais uma série sem lembrar, sem entender, sem perceber qual que é a essência da vida, o nosso propósito aqui. Fale conosco através desses dias. Acorde pessoas, por favor, Senhor, a começar por mim. Que eu volte cada vez mais para a essência e viva cada vez mais afiado nessa essência, agradecendo eternamente por Jesus ter aberto esse caminho, aberto essa porta para que a gente viva finalmente uma vida digna. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Se você gostou desse papo, se isso te acordou, se isso vai acordar alguém, eu peço para que você curta aqui, se inscreva aqui no canal, passe isso para frente, tá bom? Interaja aqui para a gente continuar essas conversas nos próximos. Legal? A gente se vê por aí.